no planejamento diário, o seu foco do dia tem que ter a ver com o seu foco da semana. Vamos ficar aqui no planejamento semanal como orientação número 1. Eu oriento vocês a colocarem, então, esse foco da semana. No foco da semana, você já vai colocar toda a sua energia para finalizar aquela tarefa que, como eu disse, vai pagar a sua semana, vai ter valido a pena aquela semana para você. Se esse foco, né, se essa tarefa da semana, se essa atividade ela for muito grande para um dia, é o momento de você colocar isso em tarefas menores. Então você vai dividir essa tarefa em passos menores para que você consiga executar cada um desses passos nos dias da semana. Nesse momento, você também tem clareza da sua prioridade, afinal você tem um foco naquela semana. Então, nesse momento, você vai identificar as tarefas e as atividades que são prioritárias para você finalizar aquela semana. Então, atenção aos prazos, atenção aos procedimentos operacionais padrão que vocês estão seguindo, que contém prazos. Então, tudo isso você deve levar em consideração. Para os monitores de pesquisa clínica aí que viajam, né? Presta atenção nas viagens que você vai fazer, e esse é o momento também onde você vai fazer olhar, né, a sua reserva, vai fazer, hoje em dia não precisa mais fazer check-in, né, o check-in é automático, mas ter certeza que já tá aí quem usa a carteira, né, do celular para colocar o cartão de embarque, então você já vai colocar o cartão de embarque se o check-in já estiver disponível, se você ainda não fez, talvez seja o momento de você mandar a sua carta de confirmação para o centro de pesquisa, né? Porque afinal a visita já é na próxima semana. Então você está fazendo ali o planejamento da sua visita, isso é um pouco mais complexo, mas no seu planejamento semanal, verifique se você já mandou as cartas de confirmação, né? Se existe alguma dúvida, se voltou alguma dúvida do centro de pesquisa que você ainda precisa fazer, né? Precisa colocar na sua próxima semana. Se você vai no centro de pesquisa pela primeira vez, olhe o endereço, a pessoa que você vai chamar, como você vai chegar naquele centro de pesquisa. Esse é o momento, inclusive, de você planejar os seus deslocamentos, né? Para quem vive em São Paulo, em grandes centros, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, todas as cidades aí grandes, a gente tem aí um tempo de deslocamento considerável. Aqui em São Paulo, então, nem se fala, a gente consegue andar, né, 2 horas dentro da cidade e ainda está dentro da cidade de São Paulo. Então, esses deslocamentos, eles precisam fazer parte do seu planejamento semanal. Então, por exemplo, se você tem uma viagem na próxima terça-feira e você vai para Congonhas, né, para o aeroporto de Congonhas pegar o seu voo, você precisa colocar aí um tempo de deslocamento para que você não perca o seu voo, não passe nervoso, né, chegue de forma tranquila. Aqui em São Paulo, a orientação que eu dou para vocês, né, por conta do trânsito, imprevistos que a gente encontra, né, no trânsito, eu oriento vocês a sempre pensar no dobro do tempo que seria necessário. Então, se você leva 30 minutos para chegar até Congonhas, coloque no seu planejamento semanal 1 hora. Se você for pedir ainda um aplicativo, né, tá cada vez mais difícil lidar, né, com os aplicativos, Uber, 99, enfim, todos esses aplicativos. Aqui em São Paulo, pelo menos, eles têm realmente cancelado muitas vezes. Então, você precisa contar com esse tempo. Eu colocaria pelo menos mais 30 minutos aí para você não passar nervoso na hora de chamar o seu Uber, tá bom? Então, você já tem um foco, já identificou as suas prioridades, verificou se tem aí viagens para a próxima semana, veja as reuniões que você já tem marcado. Se você não pode participar da reunião, decline o convite, né? Negue o convite para que a pessoa, o administrador, ele saiba que você não vai estar presente naquela reunião. E reuniões que são o one-to-one, né, que a gente chama 1 a 1,
também precisam ser avisadas. Então, mesmo aquela reunião que é recorrente, é uma reunião que é mensal, que é sempre a mesma reunião, que teoricamente o seu gestor sabe que você está viajando, ele não sabe a agenda de todo mundo. Então, é muito importante que você decline e já ofereça, né, uma outra data possível. Você peça, né, para transferir essa reunião para algum outro dia. Nesse momento, também você vai olhar para as reuniões e você vai ver se você precisa preparar alguma coisa para a reunião. Então, esse é o momento que você também vai alocar tempo antes da reunião para se preparar para essa reunião. Então, se você vai fazer uma apresentação, se você precisa entregar um documento, se você precisa fazer um resumo daquilo que você entregou, do status dos seus projetos, então você já vai alocar um tempo para essa tarefa de preparação da reunião.